Então aqui nós temos essa imagem que nos mostra o Paraná em cores. Aqui nós temos um planalto, planalto e planalto. É uma região planáltica e ele faz uma queda para cá. É o planalto de Curitiba, o mais elevado, o planalto de Ponta Grossa e o planalto de Guarapuava. Então o rio corre, né? Se a gente reparar, o rio vai correr para o oeste até chegar aqui na tríplice fronteira entre o Paraguai, a Argentina e o Brasil. Então ele escorre para essa região aqui do oeste. Então esse rio nasce aonde? Lá em Curitiba, né? Na região metropolitana de Curitiba. Vamos então dar uma olhadinha nas nascentes desse rio aqui. Vamos então olhar o mapa da região metropolitana de Curitiba. Aqui nós temos então nós temos nesse mapa aqui o Brasil mostrando o Paraná. Aqui nós temos a região metropolitana de Curitiba. Curitiba está nessa porção aqui, central. Do lado aqui então, que tem um destaque, que aqui então é o município de Pinhais. O município de Pinhais, aqui está o município de Curitiba, né? Aqui nós temos o município de Pinhais, Curitiba. Aqui nós temos Piraquara e aqui nós temos São José dos Pinhais. Os rios que formam então o rio Iguaçu, o rio Iguaçu vai ser esse rio aqui, ó. Então um rio aqui e esse outro rio aqui vão ser os formadores do rio então Iguaçu. Aqui nós temos então uma maior, uma escala um pouco mais interessante, o município de Pinhais, São José dos Pinhais. Então esse rio aqui e esse rio aqui vão ser os formadores do rio Iguaçu. Vamos dar uma olhadinha então nesses rios. Aqui nós temos então o rio Iraí. O rio Iraí, aqui em cima tem uma represa do rio Iraí. O rio Iraí se junta nesse ponto com o rio Atuba, nessa área aqui, ó. E esse aqui então é o marco zero. O detalhe é que a prefeitura de Curitiba então fez uma modificação no curso natural desse rio, devido a então na época de chuvas ter problema de escoamento de água. Então foi feito um marco aqui artificial, né? Temos então aqui o rio Iraí e o rio Atuba vão se juntar nesse ponto. Vamos dar uma olhadinha nesse marco aqui então artificial e vamos então olhar no mapa, no Google, aonde se localiza essa região aí. Vamos lá. Bem, aqui nós temos o mapa que representa a região sul do Brasil. Aqui nós temos o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos então lá para Curitiba, para a região metropolitana de Curitiba, que é o nosso interesse, porque lá nasce o rio Iguaçu. As nascentes do rio Iguaçu são aquelas que nos interessam. Vamos dar uma olhada nessa nascente artificial do rio Iguaçu. É um rio que está na região metropolitana de Curitiba, então vamos dar uma olhada nesse rio aí, vamos conhecer um pouco mais, né? Então nós temos aqui, estamos nos aproximando, e esse é o marco zero das nascentes do rio Iguaçu. Olha que legal, aqui nós temos então o rio Iraí, e aqui nós temos o rio Atuba. Eles vão se juntar nessa região aqui, e passam por baixo então dessas pontes, né? Será que esse rio está interessante? Vamos então, os rios são muito importantes para o Brasil. Não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Se a gente reparar as águas que existem no planeta, né? Das águas que existem, nem todas estão disponíveis para o consumo. Cerca de 100% da água que existe no planeta, cerca de 97,61% são águas dos oceanos e mares. Então, nós temos aí nas geleiras, que são os maiores reservatórios de água, mas de difícil acesso, nós temos aí, então 2,08% da água do planeta, né? Além disso, nós também temos, se pegarmos as águas dos lagos salgados, nós vamos ter 0,008%, água dos lagos doces 0,009%, as águas
dos lençóis freáticos, as águas subterrâneas, nós vamos ter uma quantidade gigantesca, 0,29%. Águas que estão misturadas com o solo, 0,005%. E as águas dos rios? As águas que estão com acesso muito fácil para fazer a irrigação, de agriculturas, fornecimento de água para animais, para que as pessoas possam beber. Essa água aí equivale a 0,00009%. Ou seja, os rios são importantíssimos porque é uma água que está próxima às pessoas de um acesso muito rápido. Será que essas águas estão preservadas? Então é muito importante analisar a questão das águas, né? Então vamos conhecer um pouco mais esse rio, que é o rio então Atuba. Esse rio Atuba aqui. O rio Atuba, ele então vem um pouco mais do norte e a gente repara que existe uma vegetação espessa aqui ao redor, ó, né? Os rios aqui têm uma vegetação espessa. Então, ainda mais que o Brasil, hoje em dia, fala sobre o Código Florestal brasileiro, as matas ciliares, que é algo que está em bastante polêmica, né? Então, se a gente reparar que assim é um rio que está com uma vegetação bastante espessa ao redor. Então, os rios segundo o Código Florestal, 10 metros de rio tem que ter 30 metros de floresta para cada lado. Essa é a discussão do Código Florestal brasileiro. Então, se a gente olhar aqui, estamos vendo que esse rio está bem interessante ao redor. Então, traga o seu calção de banho. Então, aqui mais ao norte nós temos então o que aqui? Nós temos então aqui uma quantidade de água que é jogada nesse rio aqui. Aqui nós temos uma estação de tratamento de esgoto. Então, peraí, não traga o seu calção de banho, não. Essa estação de tratamento de esgoto joga as suas águas aqui, então, no rio Atuba, as nascentes do rio Iguaçu. Então, será que essa água aqui está saindo com um grau de pureza de quanto, né? Será que todas as casas todas as áreas industriais, todas as residências estão com esgoto sendo tratado para que essa água então possa estar altamente boa? Não adianta ter uma vegetação ao redor se não há um cuidado com o rio. Então aqui a gente está voltando para as nascentes do rio. Vamos olhar um pouco mais abaixo aqui, né? Nós então temos aqui uma área de urbanização, né, próximas aqui ao rio, né? Esse rio então não deve ter um cheiro muito interessante, né? Aqui nós temos então uma área de vegetação ao redor desse rio e continuamos descendo. Lembrando que esse rio aqui tem mais de 1.300 quilômetros até chegar na foz, até chegar onde ele deságua no rio Paraná. Então estamos vendo que nós temos aqui uma vegetação ciliar, uma mata ciliar de proteção a esse rio aqui, e ele está recebendo então esgoto naquela porção mais ao norte lá, e aqui continua descendo, né? Aqui nós temos uma área de pontes que vai até o centro da cidade, e aqui nós continuamos vendo que existe uma vegetação ao redor dele, legal. Mais aqui ao sul, nós então temos um outro rio que cai no rio então aqui, no rio Iguaçu. Esse aqui é a foz do rio Belém. Foz quer dizer final do rio, né? A foz do rio Belém. Então aqui nós temos uma coisa interessante. Ao ladinho da foz do rio Belém, o que nós temos aqui, ó? Estação de tratamento de esgoto Belém. Uma parte do município de Curitiba trata o esgoto aqui, e essas águas do esgoto caem no rio, também aqui no rio Iguaçu. Será que essas águas desse esgoto também estão com que grau de pureza, né? Então, está havendo uma descarga muito grande de esgoto nesse rio Iguaçu. Não é para menos então que
durante o ano de 2008, o rio Iguaçu foi considerado o segundo rio mais poluído do Brasil, só perdendo pelo rio Tietê. Então a gente vai sair lá do município de Curitiba e vamos então até a foz dele, até onde ele está chegando, que é a nossa área de interesse, né? Então vamos nos aproximar e vamos então até as nascentes, até a foz do rio.